Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Move-te em mim. Só um tempinho para eu me arrumar aqui, tá, gente? Boa noite. Mas é uma boa noite mesmo? Boa noite. As mulheres só, por favor. Boa noite. Os homens... Amém. Os homens ganharam dessa vez, hein, meninas? Bom, meu nome é George Gonçalves, sou do grupo de oração Novo Pentecostes. Estou na renovação carismática, na caminhada, conhecendo mais Jesus há aproximadamente 17 anos. E hoje eu faço parte do núcleo arquidiocesano de pregação, coordeno a área de Vitória, inclusive o meu irmão Will é do núcleo junto comigo. Também sou casado e tenho um filho de 4 anos. É isso. A apresentação é essa. E qual seria o tema de hoje, então, para nós nesse seminário? Está escrito em algum lugar aqui? Gente, está aqui, ó. Puxa... Se eu soubesse que tinha projetor aqui, eu tinha trazido aqueles vídeos maravilhosos, né, gente? Mas amém. Então, senhorio de Jesus. E eu gosto de afirmar muito nos seminários que eu prego, que o seminário de vida no Espírito Santo é uma grande oportunidade para todos nós. Muitas pessoas, se recebessem a programação que é contida no seminário... É bateria isso, gente? Não. A programação que tem num seminário de vida do Espírito Santo, tudo que é feito, tudo que é trabalhado, pagaria um preço alto por isso. Vocês sabiam disso? Sabiam, gente? Gente, vocês estão acordados aí? Tudo bem, né? A gente, né, de repente saiu do trabalho, talvez esteja um pouquinho cansado, mas vamos dar uma despertada. Primeira coisa, então, dá uma olhada para o lado do seu irmão, dá uma futucada nele. Meu irmão, acorda, hein? Você está na igreja, hein, meu irmão? É a hora, é o dia, é o seu dia. Diga para ele, é hoje. É hoje. Eis o dia da graça. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite como se fosse a última da sua vida. Aproveite como se você não tivesse mais um outro dia, para que sugue de Deus tudo que Ele tem, tudo que Ele quer apresentar para você. Amém? Então, senhorio de Jesus, esse é o tema do seminário que nós vamos caminhar aqui. Bom, na semana passada, qual foi o tema? Ué, gente, você estava aqui, não? Quem estava aqui semana passada, por favor, levante a mão. Amém. Então, Jesus Salvador. Esse tema, senhorio de Jesus, está muito ligado com o tema da semana passada. Principalmente porque eu vou começar com vocês com o conceito da palavra Senhor. Peguei lá no dicionário e diz o seguinte, alguns significados, sinônimos de Senhor: proprietário, dono absoluto, proprietário feudal,
né? Se a gente lembrar da história do nosso Brasil, a gente vai lembrar daqueles senhores de engenho que tinham as suas propriedades, soberano, chefe. A palavra Senhor está ligada a isso. Esse é o significado, esses são os sinônimos dessa palavra Senhor. E, principalmente, Senhor de alguma coisa. Quando nós vivemos a pregação da semana passada e nós ouvimos falar lá de Jesus Salvador, nós lembramos que Jesus nos resgatou da morte. Esse ventilador, acho que ele está me atrapalhando. Acho que eu vou ficar mais para cá. Ele vem aqui? Entendi. Então eu que tenho que me virar, é isso aí. Vou me virar, pode deixar. Então, o que nós lembramos da pregação da semana passada? Que Jesus nos resgatou da morte. Nós não tínhamos esperança de ter uma eternidade. Nós sequer tínhamos esperança. Se nós lembrarmos até um pouquinho da história, lá em Getsêmani, Jesus, o próprio Jesus, quando clama ao Senhor, e a gente reflete isso até em um dos mistérios do texto, a igreja fala, a Sagrada Escritura fala sobre a agonia de Jesus. Sabe por que ele está tão agoniado? Por que Jesus está tão agoniado naquele momento? Porque ele sabe que ele vai morrer. E para os judeus, Jesus judeu daquela época, a morte significava escuridão. A morte significava desesperança. A morte significava, tudo bem, eles tinham muito bem marcado nos escritos, nas revelações de Deus pelos profetas, que viria um Messias, mas até o momento não tinha vindo esse Messias. Então Jesus carregava consigo a desesperança, a descendência dos judeus, de costume, do pensamento judeu. Jesus carregava com ele naquele momento de agonia, e também por tudo que ele haveria de enfrentar. Eis que Jesus vai então, morre por nós e vence a morte na sua ressurreição. Não é isso que foi dito da semana passada? A gente está só dando uma recapitulada da semana passada. Então nós podemos entender o seguinte: nós estávamos presos, nós éramos escravos da morte, e por Jesus fez um resgate. E quando alguém resgata alguém, tira alguém daquela situação, ou melhor, antigamente, quando os senhores de engenho compravam os escravos, pagavam pelos escravos, os escravos passavam a ser de quem? Deles. Assim é com Jesus. Assim foi com Jesus. Quando ele pagou o preço por sua morte, com o seu sangue, com a sua própria vida, ele passou a tomar posse de nós. Ele passou a ser verdadeiramente, na teologia, no estudo teológico, dono de nós. Passou a tomar posse de nós. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Deus tem posse de você. Deus que é o seu Senhor. Pois bem, a questão é que esse Senhor Jesus nos resgatou, mas Ele não nos resgata para uma escravidão. Jesus nos resgata para a liberdade. Jesus nos resgata para a vida, para a esperança da eternidade, para uma vida, e uma vida em abundância. Tem diferença, não tem? Olha, queridos, se essa explicação, para alguns que estão com o coração já amolecido, com o coração já bem trabalhado, com essa terra já fecundada, isso basta. Eu não precisaria talvez nem mais pregar, porque bastava eu dizer o seguinte: meu irmão, é o seguinte, você era prisioneiro, escravo da morte, escravo do pecado, Jesus te resgatou. Então, nada mais justo como permitir que esse Jesus tome posse de mim e seja o meu. Não é simples. Então acabou, posso ir embora, Laura? César, posso ir embora? Acabou.
não é? O vento não vai me atrapalhar mais. Acabou a pregação. Pois bem, infelizmente, esse conceito não nos basta. Deveria bastar. Se eu fosse no mais profundo do que Jesus viveu por mim, no resgate que Ele fez da minha vida, se eu estudasse um pouquinho para saber como que era a cabeça do povo judeu antes da vinda do Messias, de todo o povo, talvez eu compreendesse isso mais, e compreendendo, eu ia ter uma adesão imediata a esse senhorio de Jesus. Meu irmão, agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra de Deus. Você vai pegar lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. A gente já está craque na Bíblia, né? Quem não costumava usar a Bíblia agora já está acostumado, não é verdade? Gente, responde. Como é que tá, Laura? O pessoal já está craque aí? Sim ou não? Quem são os pastores aí, os pastorzinhos aqui do seminário? E aí, o pessoal está craque já? Eles ajudaram vocês, viu? Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo, a gente vai caminhar do versículo 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Vamos juntos? Eu estou com a tradução da Ave Maria, quem estiver com ela, lê comigo, em voz alta. Quem não estiver, acompanha, por favor. Dedicai-vos mutuamente vai lendo, a estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos repetir de novo essa palavra desde o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse. Nós temos um atestado aqui na Sagrada Escritura do senhorio de Jesus, de que o Senhor é o dono. Olha, eu estou caminhando com vocês na Sagrada Escritura, a gente está indo pelos conceitos, pelo que a Sagrada Escritura nos apresenta, mas mesmo assim o nosso coração às vezes não é sensível a isso. Vamos mais longe. A comprovação desse Jesus Senhor. Se a gente lembrar um pouco de mais alguns trechos da Sagrada Escritura, nós vamos ver Jesus operando milagres, não é verdade? Então aí nós vemos a prova que o Senhor está acima de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Ele não operou um milagre? Aquilo que aos olhos da ciência, da medicina da época, aos olhos do povo, era impossível. Jesus opera uma transformação que na época e hoje nós chamamos de milagre. Jesus se demonstra Senhor. Ele prova que é Senhor.
não só a revelação dos homens de Deus, dos profetas, não só dos apóstolos na Sagrada Escritura, mas o próprio Jesus, pela boca dos evangelistas, vai demonstrando ser o Senhor em todas as coisas. Essas coisas são afirmativas para nós, para a gente nunca mais esquecer quem é o dono de tudo. Certa vez eu fui fazer uma confissão no convento, e ficou muito forte que o sacerdote disse para mim: o dono de tudo é Jesus. Deus que é o dono de tudo. Jesus, na sua santíssima trindade, Deus assumiu o poder sobre todas as coisas. Olha, a gente pode ir mais longe nas comprovações desse Jesus é Senhor. Tem uma passagem que Jesus anda sobre as águas. Gente, eu só vi andar sobre as águas. Tem um bichinho que parece um lagartinho. Eu vi já no Fantástico. Vocês já viram? Um bichinho que ele anda tão rapidinho que ele parece que ele anda sobre as águas. Já viram isso? Não viram, não? Pois é, mas tem um bichinho que faz isso. Eu só vi isso assim, gente. Eu não vi em lugar nenhum. Você viu? Pergunta para o seu irmão que está do lado. Você viu alguém andar sobre as águas? Você já andou sobre as águas? Olhe no fundo dos olhos dele e diga: você já andou sobre as águas? Aí agora você vai perguntar então para ele assim: então por que você às vezes acha que você é o Senhor de tudo? Agora você pegou ele, né? Pois é, Jesus foi comprovando em situações e mais situações. Jesus tinha o controle de tudo e demonstrava isso como Deus. Amém, igreja? Sem conversa paralela. Demonstrando aí na Sagrada Escritura, nos seus próprios feitos, ser Ele o Senhor. Antes mesmo de tomar posse de nós, de nos resgatar, Ele já demonstrava isso. Já mostrava que era o Senhor. Alguns foram se convencendo, e muitos de nós também vamos nos convencendo no decorrer do tempo. Outro trecho aqui da Sagrada Escritura, por exemplo, na aparição de Jesus para os apóstolos. Inicialmente ele aparece para todos os apóstolos, menos, Senhor, misericórdia, menos Tomé está. Aí, quando Tomé ouve da boca dos apóstolos que Jesus apareceu diante deles, ele questiona, meio que cético, e dizendo o seguinte: só se eu tocar. Dá um futucão no irmão que está do seu lado assim, ó. Dá uma cutucadinha na costelinha dele, ó. Só se eu tocar. Olha que era um que caminhava com Jesus. Estou falando do senhorio demonstrado de Jesus. Aí quando Jesus, já ressuscitado, se apresenta para todos os apóstolos, inclusive para Tomé, e ele questiona Tomé, e o que Tomé faz? Tomé vai lá colocar a mão na ferida. Aí quando ele reconhece Jesus, o que Tomé diz? Meu Senhor e meu Deus. O que nós falamos na missa é o que Tomé diz. Nós somos transportados para esse momento de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Tomé assume aí, reconhece Jesus como Senhor. E Jesus vai fazendo tantas e tantas comprovações. Agora cabe a mim aceitar ou não. Aceitar ou não esse senhorio. Como que eu aceito esse senhorio? Assumindo totalmente esse senhorio de Jesus sobre a minha vida. Jesus sendo meu Senhor. Olha, eu posso conduzir a minha vida pela minha cabeça, pelos meus conceitos, pelos meus sentimentos, até com a ajuda dos meus amigos, mas eu tenho a opção também de colocar Jesus à frente e permitir que Ele seja o Senhor da minha vida. Diz a palavra que eu morno ou quente ou frio, porque morno
não quer falar não que a palavra é feia, né, gente? Quente ou frio, porque morno, decida-se. Ou você assume Jesus como seu Senhor, ou você não assume. Não tem o mesmo meio termo. É claro que qualquer decisão que você tome tem as suas consequências. Eu estou dizendo aqui que eu posso comprovar para você, muitos apóstolos, muitas pessoas que experimentaram Jesus e que assumiram esse Jesus como seu Senhor, atestam que são pessoas completamente diferentes do que eram. São pessoas simplesmente felizes. E tem as pessoas também que optaram por não seguir a Jesus. Lá na frente, nas adversidades maiores, nos momentos mais difíceis, até aqueles ateus, aqueles que não acreditam em Deus, o que costumam falar na hora do aperto, do acidente? O que costumam dizer? Meu Deus! É essência nossa clamar por Deus. Faz parte da nossa essência ter esse Jesus como Senhor, porque está lá na nossa descendência. Nós trazemos pelo batismo, primeiro pela morte de Jesus e perpetuado no batismo, nós trazemos o resgate de Jesus em nós. A nossa alma clama por obedecer a Deus, mas a nossa cabeça dura, muitas vezes, não quer assumir esse Jesus como nosso Senhor. A palavra, né, que eu citava para vocês antes, lá em Apocalipse, diz: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te, diz a Sagrada Escritura. Queridos, essa tradução consta inclusive em tradução dos nossos irmãos protestantes, ou seja, o Senhor está sendo claro: eu boto para fora, não dá para eu ficar no meio, não dá para eu ficar em cima do muro, eu preciso realmente tomar uma decisão. E eu digo para vocês, tomar essa decisão é o nosso grande divisor de águas. Todos aqueles que assumiram Jesus como seu Senhor não se arrependeram. Mas, se eu for tentar fazer isso com o intelecto, se eu for tentar fazer isso com a minha cabeça, se eu for tentar fazer isso com o que o outro fala, com até com o que o pregador está falando, vai ser como se eu estivesse sendo levado por. Eu preciso fazer e ter uma experiência pessoal com Jesus. Quando eu me permito, quando eu abro o coração para ter uma experiência pessoal com Jesus, eu vou me decidindo realmente por Jesus. É uma adesão verdadeira. Porque não é uma adesão da boca para fora, não é uma adesão porque o outro me disse que é bom, não é uma adesão porque eu vi uma foto bonita, ou eu vi um filme bonito, um vídeo bonito e isso me convenceu. É uma adesão porque eu tive uma experiência com Jesus, profunda, profunda. Eu digo para vocês que nos últimos tempos, eu tenho permitido Jesus ser o Senhor da minha vida, e como tem sido bom. E o momento que eu estou vivendo com Deus, de assumir Jesus como meu Senhor, tem sido para mim diferente de todos os momentos que eu vivi até hoje na minha história. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher que se arrependeu de assumir Jesus como seu Senhor, de proclamar esse senhorio de Jesus para a sua vida. Olha, queridos, até o demônio não assume, mas reconhece que Jesus é o Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o demônio sabe que Jesus é o Senhor. Ele não assume. Estão vendo como é uma experiência pessoal, como passa por uma decisão pessoal, porque o inimigo de Deus, o demônio, não decidiu por assumir Jesus como seu Senhor. Nos momentos que nós estamos trabalhando cura e libertação, para libertar uma possessão, uma das falas do Ministério de Cura por Oração e Libertação é: assuma Jesus como seu Senhor, porque aquele que assume realmente que Jesus é o Senhor, está tomado pelo Espírito Santo, e aonde Deus habita, o mal não está mais. Não está mais. É uma decisão pessoal, passa por essa experiência que eu tenho, passa por eu experimentar o Senhor Jesus. Nós, nos tempos atuais, na nossa necessidade imediata, no que nós necessitamos e no que nós vivemos, a gente assim está recebendo muita oferta. Concordam comigo? A gente recebe oferta de todos os lados. A gente vê por todos os campos, por todos os cantos, conceitos, filosofias, palavras doces. Nós vemos assim um monte de coisa à nossa volta tentando nos pegar. Queridos, existe nesse tempo uma luta enorme espiritual para ganhar a sua vida. Porque Jesus resgatou você para a liberdade, Ele dá livre arbítrio para você decidir. Então a luta nesse momento é para ganhar a sua vida. É para ganhar a sua vida, porque a palavra diz que haverá o juízo final, e lá nós responderemos pela nossa decisão. Aonde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Se o meu tesouro é o Senhor Jesus, lá no derradeiro momento, por mais pecado que eu tenha, por mais deslize que eu tenha cometido, por mais infeliz que eu tenha sido, o Senhor há de me reconhecer. Não foi assim com vamos dizer assim, o mau ladrão, se é que pode dizer que tem bom, né? Teve mau e teve bom ladrão, né? Não foi assim? Teve o mau ladrão, teve o bom ladrão ao lado de Jesus, e aquele que aceitou Jesus no derradeiro momento, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Existe uma grande luta querendo nos ganhar. Nós estamos valendo muito. A sua alma vale muito. Por que você acha que tem tanta gente estudando tantas coisas transcendentais, os astros? É porque a sua vida é cara, meu irmão. A sua vida foi paga a preço de sangue. O resgate da sua vida foi muito caro e é muito valioso para o Senhor. Queridos, então, a Sagrada Escritura e a Mãe Igreja nos orienta qual o caminho seguir. Tudo aquilo que eu vou vendo que não está alinhado com o que a Sagrada Escritura diz e que a Mãe Igreja nos revela, olha, pula fora, sai fora, corre e vem para os braços da sua mãe. Eu não quero falar de doutrina, não quero falar de falsas crenças, me aprofundar em falsas crenças, até porque são todos irmãos, são todos nossos irmãos. Olha, os espíritas são nossos irmãos, os da Universal do Reino de Deus são nossos irmãos, os da maçonaria são nossos irmãos, nós somos irmãos com eles. E quantos mais? Aqueles que se aprofundam na filosofia
yoga, que tem fundamento do hinduísmo, os muçulmanos, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Deus, e Deus deseja a todos nós. Só que, o que diz a Igreja Católica sobre, por exemplo, sobre reencarnação? O que diz? Fala alguma coisa sobre reencarnação? A Igreja Católica, olha, eu vou ler aqui rapidamente o fundamento da reencarnação. Fundamento da reencarnação, tá? A salvação não é decorrente da graça de Deus, mas do esforço pessoal de cada indivíduo, que necessita buscar a elevação de sua alma com a purificação de seu karma por si só, em várias vidas. Ou seja, a cada vida eu vou me purificando. Isso é o que a reencarnação fala e que a doutrina espírita fala e crê. Nós acreditamos nisso? A Igreja Católica acredita nisso? Então, meu irmão, se você estiver seguindo alguma coisa, olha aquilo que eu falei, quente ou frio, porque morno eu vomito. Então, se você está seguindo a missa, você está seguindo a encarnação do Deus no Filho Jesus, se você está seguindo que Jesus morreu por você, te resgatou, e a Igreja Católica não fala de reencarnação, e você está indo na fé católica, e você está indo no Espiritismo, você está conversando com dois deuses, adorando a dois senhores. São doutrinas diferentes. Não estou falando mal ou bem, é a doutrina da outra denominação, é o segmento da outra denominação. Mas se você está indo, você está, eu digo para você que você está morno. E diz a palavra que aquele está morno, Deus. Pois é o que você quer para a sua vida? Pois é, então você vai começando a identificar pelas argumentações da Sagrada Escritura e por essas coisas, se é de Deus, se é o Senhor, você está tomando o Senhor Jesus como Senhor da sua vida ou outro Senhor. Me perguntaram certa vez, George, eu posso praticar o yoga? Perguntaram para mim. Bom, e seguindo o que eu certa vez ouvi do professor Felipe Aquino, eu digo o seguinte, olha, o exercício yoga, ele é um exercício físico e mental que causa relaxamento. Mas, no quesito religioso, que a filosofia é fundamentada, ela vai em direções inversas da doutrina que você segue, que é a católica, que é o hinduísmo. Então, você tem que ficar atento a esses sinais. Queridos, a Sagrada Escritura é a nossa orientação. Se você quer saber se você está seguindo o caminho certo ou não, procura a Sagrada Escritura. Procura ver o que São Paulo, que foi aquele que revelou todas as coisas que estavam escondidas a respeito dos entendimentos das crenças, que ele vai dizer para você para onde seguir. Eu estou dizendo para você que não dá mais para nós ficarmos em cima do muro, porque quem fica muito em cima do muro, uma hora vai pender para um lado. Não é verdade? A gente não precisa, quando a gente está em cima do muro, não precisa ficar assim, equilibrando, né? Eu estou vendo, mas daqui a pouco, eu sem ver, eu estou caindo para um lado ou para o outro. Jesus está querendo ser o Senhor da minha vida, da sua vida, todos os dias, em todas as coisas, em tudo o que você decidir, em tudo que você falar, em tudo que você proclamar, Jesus é o Senhor. Aí como que você vai saber? Tomado do Espírito Santo, você vai saber, vem do Senhor ou não vem do Senhor? É de Deus ou não é de Deus? É bom para mim ou não é bom para mim? O que diz a Mãe Igreja?
O que o sacerdote me revela a respeito disso? Aí eu vou tendo o termômetro, se Jesus está sendo mesmo o Senhor da minha vida ou não. Vou dar um exemplo simples, esquece não, vamos tirar do âmbito crença. Quantas pessoas agora, no início do ano, até abril, que foram declarar imposto de renda, e na hora de declarar imposto de renda, mentiram e falsificaram suas declarações? Não é verdade? Estão situados nesse quantos católicos falsificaram as suas declarações para receber a restituição do imposto de renda? Jesus está sendo o Senhor? Aonde a mentira está, Jesus não está. Não que Jesus saia, Jesus sempre está presente, porque Jesus é onipresente. Deus é onipresente, está em todos os lugares. A questão é que aonde Deus está, o mal não permanece. Jesus não se retira de lugar nenhum. Aonde você for, meu irmão, Jesus vai com você. Seja um lugar bom, seja um lugar ruim. Aonde você for, Jesus é Senhor. Agora, dependendo da sua decisão, você assume ou não Jesus como seu Senhor. Você decide seguir ou não Jesus. Você coloca Jesus à frente das suas decisões. Você coloca Jesus à frente daquilo que você fala. Você coloca Jesus à frente daquilo que você ouve. Será que isso é de Deus? É bom, não é? Você coloca Jesus à frente daquilo que você vê. Olha, vou lembrar um pouquinho lá do que fala na pregação de pecado. Jesus está à frente daquilo também do que você vê. Tu te tornas aquilo que contemplas. Se eu estou vendo, parece rótulo, parece, que repetitivo, mas se eu vejo programas, vou falar mais claro, se eu vejo novela, se eu vejo programas que não me levam a Deus, para onde estão me levando? Estão me levando para o demônio, para o mal. Se não me leva a Deus, querido, não tem meio termo, é sim, sim, não, não. Diz um livro de Padre Jonas, a Bíblia. Decida-se. Não estou obrigando, não estou dizendo para você assim, decida-se por Jesus. O próprio Deus que vai convencer você. De qual decisão você vai tomar? Jesus, Senhor da sua vida, ou outros senhores? Às vezes a gente toma nós mesmos como nosso Senhor. Eu acho que eu valho mais do que o outro. Quando eu passo por cima do outro para me prevalecer, para eu ficar bem, para eu ficar melhor. Não é verdade? Quantas vezes a gente ofende o outro e esquece, ofende o outro para prevalecer a gente, para a gente se dar bem. Diz aí um ditado popular que o mundo é dos mais espertos. Eu digo para você, para os espertos está reservado o inferno. Felizes, humildes e mansos de coração. Desses é o reino dos céus. É um momento, o seminário tem momentos de decisão para nós. A vida é assim, não é? A vida não é feita de decisões. Qual é a sua decisão, Thaís? Não interessa o que você está fazendo, se você serve, se é pastorinha, pouco importa. O que importa? Se eu sou pregador. Se eu sou pregador, mas se eu não decido pelo Senhor, se Ele não é o meu Senhor, Senhor da minha vida, estou falando para os porcos. E eu me coloco como o lixo de porco. Lá na frente, de nada vai ter adiantado eu ter dito: Senhor, 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 se na minha vida não for Jesus o Senhor. Olha, se você precisar de ajuda para tomar decisões,
para te orientar, a igreja está de braços abertos para te dizer o que fazer. Se você se divorciou, se você se separou, se você tem tendência homossexual, se você matou, se você furtou, se você mente muito, seja qual for o seu defeito, a igreja está de braços abertos, em Cristo em persona, na figura do sacerdote, e pode te orientar, mas a decisão é sua. Eu digo para vocês hoje, nessa noite, eu já me decidi. Jesus que é o meu Senhor, e ninguém mais. Quem é o seu Senhor? Agora, sem fazer muito barulho, dá uma olhada para a pessoa que está do lado. Ele está meio assim abalado, talvez com as coisas que ouviu, e pergunta para ele e para ela, mas olhando nos fundos dos olhos, daquele jeito assim que só Jesus sabia fazer: quem é o seu Senhor? Você ainda não decidiu não? Pergunta para ela assim, para ele: você ainda não decidiu não, meu irmão? Aí você fala assim carinhosamente para ele e para ela: ainda está em tempo, ainda dá tempo. Feche um pouquinho os olhos. César. Feche um pouquinho os olhos. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a revelação de Deus através daquele que foi escolhido por Deus para pregar a palavra, a Sagrada Escritura. Nós lemos a Sagrada Escritura. O nosso coração já começou a ser santificado. Agora, por essa interiorização que eu vou fazendo, por esse momento, ele pode ser crucial na minha vida, para minha tomada de decisão. Fica de olhos fechados, esquece o que estiver acontecendo ao seu redor e pergunta para você mesmo: quais são e quem tem sido os senhores da sua vida? Seja honesto com você mesmo, seja honesta com você mesmo. Aqui você não precisa mentir. Aqui todas as máscaras podem cair. Seja franco com você mesmo. É sim, é Jesus. Não precisa nem dizer Senhor se você não quiser. É Jesus, eu sou isso mesmo. Sou desse jeito. Eu tenho colocado essa situação na sua frente. Mas nessa noite, Senhor, eu queria fazer uma experiência com o Senhor. Eu queria ter um momento com o Senhor. Eu queria ter um momento contigo, Jesus, mas que esse momento seja único na minha vida e para eu nunca mais me esquecer, Senhor. Se mostra para mim, Jesus. Se mostra para mim frente a frente, Senhor, porque eu quero te experimentar. Se você quer experimentar Jesus, diga: eu quero. Só se você quiser mesmo, mas diz não para mim, não para ninguém, diz para Jesus: Jesus, eu quero te experimentar. E só aqueles que estão dispostos, aqueles que estão decididos, curvem os joelhos. Só aqueles que se decidiram. Se você ainda estiver se decidindo, pode ir curvando os joelhos devagar. Pode ficar de joelho devagar. E agora beba desse momento, experimente com o Senhor. E agora você pode focar nos lugares. Você vai poder abrir os olhos e você vai poder focar no lugar que você quiser. Nós estamos aqui diante do altar do Senhor, onde se dá o sacrifício, onde Deus se dá e eu sou transportado com Ele para o Calvário. Nós temos aí a luz que ilumina esse altar para nos dizer: olha, aqui está o centro, é aqui que Jesus se mostra. Ouve essa canção
que ela te ajude a rezar junto com o Senhor, para que você tome uma decisão verdadeira nessa noite. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você souber a música, pode cantar, ela vai te ajudar a rezar. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus